Olá, eu quero conversar com vocês agora como tem sido esse processo da implementação do Instituto Multiplataforma. Há um tempo eu comentei aqui com vocês que eu queria instituir a presença do Instituto em todas as plataformas que eu conheço e que eu acho que eu consigo lidar. Mas eu não queria que fosse pegar um vídeo grande, cortar e colocar em todas as plataformas da mesma forma. Não, eu quero conteúdos que sejam diferentes e que sejam adaptados à realidade de todas as plataformas, mas sempre com a mesma mensagem, que é o norteador maior do Instituto, que é o movimento Iluminar-se para Iluminar, aonde você leva clareza para as coisas que não estão tão claras assim dentro de você, você se conecta com a sua essência, tem mais clareza das coisas que você sente, pensa e quer, e aí você vai tendo condições de estabelecer estratégias para aumentar a satisfação da sua vida, bem como os resultados que você tem tido na sua trajetória. Então, como tem sido isso para mim? Toda vez que a gente vai implementar alguma coisa na nossa rotina que a gente não tem o hábito, já é um desafio muito grande. Então, primeiro, a gente precisa entender por que a gente quer implementar aquela mudança. Ou seja, eu quero implementar essa mudança de instituir, de colocar o Instituto em todas as plataformas, porque eu não quero ficar só refém do Instagram, que a gente sabe que tem todo um procedimento. E também eu quero conhecer outras pessoas e quero também que outras pessoas tenham acesso à mensagem do Iluminar-se para Iluminar. Então, esse é o meu porquê. O quanto eu quero isso? Eu quero muito isso para minha vida. Quero muito isso para o meu trabalho. É uma das minhas metas a curto prazo. E aí, eu tenho já a minha rotina, tenho meus atendimentos, tenho a minha casa, tenho meu marido, tenho a mim, tenho o meu filho. Então, assim, como a grande maioria das pessoas, tenho também outras afazeres, outras coisas para fazer. Ah, mas vai ficar difícil. Ah, não vai dar certo. Vai estar puxado. Ah, é muita coisa. Sim, todas essas coisas passam pela cabeça. Mas eu acho que eu tô cada vez mais obstinada. Acho que à medida que eu fui me conhecendo, à medida que eu fui entendendo como eu funciono, quais são as minhas vontades, quais são os meus porquês, eu consigo entender agora. Eu até estava conversando com meu marido ontem à noite de que à medida que eu fui subindo nos degraus do autoconhecimento, eu já consigo perceber as chamadinhas das minhas crenças, tipo, ai, tá vendo, isso não é pra você, ó, tá vendo, isso não, 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 não. Eu falei pro Prenda, eu falei assim, ó, falei assim, eu não dá nem vontade de repetir a baboseira que o nosso sistema que trouxe a gente até aqui, com as nossas percepções, com as nossas crenças, eles ficam tão evidentes à medida que você vai tendo clareza, vai aumentando a sua consciência sobre as coisas que você busca para sua vida, que vai ficando nítido, visível, que são coisas que vão te colocar para baixo, que você não tem que estar prestando atenção naquilo que você está ouvindo naquele momento. E aí, isso também é bom, porque faz com que eu vou subindo nessa escada evolutiva do autoconhecimento, porque é evolução. A gente não vai, eu vou olhar para mim e vou me conhecer, não. Não vai acontecer de você se conhecer, saber exatamente quem você é na primeira olhada que você der. Você vai ver isso como se fosse umas folhas de cebola que a gente vai tirando as folhas e lá no fundo tá o caulezinho, bem pequeno. Então, assim, a gente vai tirando essas camadas da folha da nossa cebola, ou seja, do nosso autoconhecimento, e vai se aprofundando até que a gente se conecte ao mais profundo de nós. Eu ainda não tenho certeza se existe uma pessoa que consiga fazer isso durante toda a vida e morra iluminada, né? Que busque a iluminação de acordo com o que é pregado pelo budismo. Não sei, mas eu sei que a gente consegue avançar e muito nesse sentido para que a gente tenha uma vida com mais satisfação e melhores resultados. E aí, seguindo, outro ponto. Então, primeiro, eu entendo que é algo novo, que eu não tenho costume de fazer e que eu tenho um tanto de outras coisas que eu quero fazer na minha vida. Segundo, me observo para entender quais são as vozes que o meu sistema vai liberar para que eu traga elas para a consciência e tenha condições de combatê-las ou dar a devida atenção, caso seja algo que eu entenda que é pertinente para que eu escute. Ponto. E depois vem o teste, tentativa e erro, ter paciência, entender que é o seu processo. Por quê? O que eu fiz até agora?
Eu tentei fazer a agenda, tipo, montei aqui a agenda toda perfeitinha, que não tá aqui, tem as outras folhas, mas não tá aqui. Eu montei a agenda toda perfeitinha do que eu queria fazer no dia. Mas eu falei assim, não dá. Por quê? Porque eu não controlo tudo que acontece no meu dia. E se a gente coloca coisas na nossa agenda que não vai ser cumprida, ou seja, não tem as metas, não tem os prazos reais, a gente se frustra. Então, o que a gente precisa entender quando a gente vai fazer? A gente vai ter que testar. A gente vai ter que testar e ver como funciona. Desistir não é uma opção. Esquece, não é opção. Se eu quero muito, lembra que eu procurei lá atrás os meus motivos? Se eu quero muito, desistir não é uma opção. Eu vou ter que adequar aquilo que eu estou buscando para minha vida, como isso vai funcionar de uma forma prazerosa para mim na minha rotina e eficiente também. Então eu vi que não funcionava. Aí eu criei esse daqui. Coloquei aqui nos dias da semana, aí eu pensei, falei assim, não, então eu vou pôr no dia da semana aquilo que eu preciso gravar e o que eu preciso escrever, então eu sento naquele dia, eu sei que naquele dia eu tenho que dar conta, tá? Tentei também, não deu. Vocês viram aí que às vezes eu divulgava um link, divulgava outro, e aí nesse momento você pode pensar, ai meu Deus, olha, eu falei para as pessoas que eu ia colocar o multiplataforma, não tô dividindo com elas, não tô compartilhando. Essa vozinha é meio modificada aí, que é meia boba, mas é para vocês entenderem que isso daí é tudo coisa da cabeça da gente. Isso vai ter mesmo, e aí você que escolhe quais as vozes que você quer ouvir e quais delas que você quer dar continuidade. Então, assim, pra mim, eu não tava nem aí. Por quê? Porque o meu objetivo era que eu conseguisse instituir o multiplataforma, independente de quanto tempo levasse, desde que eu estivesse avançando. Se hoje eu estou melhor do que eu estava ontem e, consequentemente, amanhã eu vou estar melhor do que eu estou hoje, então isso pra mim é o que basta. Não funcionou? Pronto, não funcionou. Aí eu peguei outra planilha, porque eu falo da escrita sempre, porque a escrita traz clareza pra gente. Quando a gente tira da tá na nossa cabeça, a gente materializa isso. E isso a gente vê em várias linhas de raciocínio, leis da atração, a gente vê para formar mudança de padrão mental, novos caminhos neurais. Tudo isso a gente consegue mudar quando a gente escreve, porque quando a gente coloca no papel é como se a gente tirasse de dentro, visse de fora com uma visão de cima e tivesse condições de organizar isso da melhor forma possível. Então, além de ter clareza, a gente tem a noção de organização. Aí montei essa daqui, que não vou deixar os detalhes porque é só para vocês entenderem. Aí eu coloquei o que eu preciso fazer para o Instituto da Expressão, para As Flores e Eu, que eu também tô tomando gosto de voltar a trabalhar com ele, porque foi o que eu disse, muitas pessoas começaram a seguir o Facebook do As Flores e Eu, e aí eu fiz o e-book porque eu cheguei num momento que eu entendi que realmente a escrita é uma ferramenta muito importante. Então eu não falo da escrita como um ponto em si, eu falo da escrita como um dos pontos. A gente tem aquilo que funciona para nós. Então, a escrita, ela é muito importante. Detalhei todos os benefícios aqui várias vezes. Vocês podem correr no feed e ver quais são os benefícios que nós temos. Dentre eles, a diminuição de sintomas de doenças crônicas, como depressão e ansiedade. Então, a gente tem aí muitos benefícios. Então, eu falo da escrita por quê? Porque ela, dentro da minha trajetória, foi a que me trouxe até aqui e é o que funciona para mim. Você precisa entender o que funciona para você. Aí eu montei nessa planilha o que eu quero para o Instituto da Expressão, o que eu quero para As Flores e Eu, e ainda tem o coach empreendedor, que é quando eu pego tudo o que você é e coloco dentro da sua marca. Quando você precisa entender o que dentro de você te destaca, o que dentro te favorece, o que dentro de você é o seu diferencial, para que você entenda isso e coloque dentro do seu trabalho, para que você busque os diferenciais do seu trabalho, qual é a experiência que você quer promover para o seu cliente, qual é o diferencial do seu produto, qual é as suas estratégias. Então aí tem o coach empreendedor. Eu mexo nele menos? Mexo menos. Por quê? Porque para mim não tem como a gente ser empreendedor ou empresário sem antes a gente ter autogerenciamento. Então, quando eu cuido de mim, quando eu olho para mim e tenho meu autogerenciamento interno, eu consigo ser uma ótima empreendedora, eu consigo ser uma ótima mãe, uma ótima amiga, uma ótima esposa, uma ótima namorada, eu consigo ser
excelente em todas as áreas da minha vida. Agora, quando eu busco ser só excelente empreendedora e não olho para mim, isso daí lá na frente, a médio, longo prazo, se não no curto, vai te trazer problemas. Por quê? Porque não é a mudança que você implementa com firmeza, de acordo com aquilo que você é, com aquilo que você busca para sua vida. Então, tudo isso eu tô falando para vocês porque eu reflito sobre isso todas as vezes quando eu vou fazer as coisas. E isso são valores fundamentais para mim. É aquilo que eu acredito dentro do meu processo de coaching. Quando nós fazemos a formação, o nosso mentor, ele explica como funciona nas várias áreas. E aí você traz aquilo para aquilo que você acredita que funciona dentro daquilo que você estuda e para as pessoas aquelas que você atende. Então eu montei isso daí para me dar mais clareza. Então o que eu decidi? Que na quarta-feira, porque na segunda e na terça são os dias de começo de semana. Então eu gosto sempre de voltar para mim, para pôr energia boa na semana, para me organizar, para olhar na agenda, sabe? Eu gosto de fazer as coisas com calma. Por quê? Porque eu sou ansiosa. E aí, a ansiedade, eu acho que é algo que a gente nunca vai deixar de ser. A gente consegue lidar com essa ansiedade. Então, assim, eu já identifiquei muita coisa na minha vida que acentua e muita coisa que reduz a ansiedade. Então, eu escolho, a partir da informação que eu tenho, como eu quero lidar com as coisas. Se eu quero estar a todo momento empolgada, acelerada, agitada, porque a euforia também é um estado de ansiedade, ou não, se eu quero fazer as coisas com calma, com antecedência. E eu sempre escolho dessa forma, porque eu quero, além de estar com calma, eu quero ter clareza, eu quero vivenciar as experiências da melhor forma possível. Então eu escolhi que segunda e terça eu vou manter, que vocês entendam aqui, né? Que eu mantenho sempre os atendimentos de todos os dias da semana, mantenho a minha rotina da minha casa, a minha rotina comigo, então eu tinha que implementar isso daqui. Então, além de tudo na minha rotina, eu escolhi segunda e terça para dar um foco maior nas outras coisas. Eu já tenho aquele tempo que eu preparo os atendimentos, porque não é só a pessoa chegar aqui, eu sempre seleciono as ferramentas, aquilo que a gente pode abordar durante a semana, para que ela tenha uma experiência de qualidade com o meu trabalho. E aí, na quarta também, além de todas as coisas que eu já tenho, eu vou colocar agora, estabelecer as pautas, né? Tudo aquilo que eu quero falar em todas essas multiplataformas. Na quinta-feira, eu vou escrever tudo aquilo que precisa ser escrito, como os artigos, como as postagens que eu quero fazer, tudo que precisa ser escrito. E na sexta-feira eu vou gravar tudo aquilo que é audiovisual, tudo aquilo que precisa da câmera. E aí, como que a gente faz? Funcionou? Não sei. Essa semana foi a primeira semana que eu fiz isso. Me senti muito confortável com esse esquema. Me senti tranquila, não foi puxado, não foi pesado para mim. Aí eu tive que entender como funciona se a gente vai gravar para vários dias. Aí tem aquele negócio de você trocar as roupas para não aparecer sempre. Então, o que eu quero dizer com vocês aqui? Que você tem que olhar para dentro de você, ver o porquê que você quer fazer as coisas, por que aquilo é relevante para você. Quando você entende por que aquilo é relevante para você, aí sim você vai colocar no papel como você quer desempenhar isso. Tá dando certo? Não, não tá. Você vai desistir? Não, não vai. Desistir não é opção. Você vai estabelecer estratégias. Eu mesma já mostrei aqui 2 ou 3 que eu precisei fazer antes de chegar nessa que aparentemente é que vai dar certo. Então você vai entender o que funciona para você, porque desistir realmente não é uma opção. Aí você vai ver como você pode fazer da melhor forma no seu trabalho. Quais são os recursos que fazem com que a sua entrega seja uma entrega excelente. Porque não adianta nada eu falar para vocês, eu vou estar em todas as plataformas e aí eu não tenho conteúdo excelente, não tenho nada que agregue na vida das pessoas. Gravo vídeo com a mesma cara, com a mesma roupa, com as mesmas coisas, também não vai fazer com tanta qualidade como eu espero, como eu quero fazer para as pessoas. Mas é melhor com a roupa de todas as gravações do que não ter gravado. Sim, claro que é. Mas se você parar para pensar que se você tiver um tempo e se organizar um pouquinho mais, você consegue trocar nem que for 2 blusas, ou trocar um brinco, trocar um acessório, alguma coisa assim que vai valorizar mais ainda o seu trabalho,
então você também tem condições de escolher, né? Você tá aí com a sua maturidade, da idade que você tem, de escolher as coisas que você quer para sua vida. Então, hoje eu senti no meu coração que eu devia dividir isso com vocês. Como funciona nesse assunto da multiplataforma? Existem infinitos outros assuntos que eu procedo de acordo com as coisas que eu estudo, com aquilo que eu sei. Então eu procuro sempre aplicar aquilo que funciona para mim. E aí, dentro disso, se vocês gostaram, vocês podem comentar quais os assuntos que vocês querem que eu traga, porque quando eu trago para vocês, além de falar o que funciona para mim, eu gosto de trazer mais alternativas. Por quê? Para que você veja aquilo que funciona para você. Porque não tem nada mais gratificante para mim do que trazer um conteúdo e as pessoas falarem foi relevante, eu entendi, me ajudou, foi bom, eu me deu um insight, que é aquele pensamento que o nosso sistema interno libera para nós. Então, assim, quando vocês participam, é muito bacana, porque eu vejo que tem valor e vocês podem contar comigo por aquilo que vocês precisarem. Manda mensagem, responde as caixinhas, que aí eu sempre vou trazer agora. Ontem eu comecei com um formato, né, de interrogação. Sempre vou colocar a pergunta, porque mais pessoas podem ser ajudadas através da sua dúvida. Então, se você gostou desse formato, você curte, você comenta aqui. Se pode ser útil para alguém, você também pode compartilhar. Um grande beijo para vocês e até mais.